Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Estamos mais uma vez aqui na nossa reunião de sexta-feira, muito satisfeitos até, né? Porque esse encontro que a gente tem toda sexta-feira, parece que a gente sente falta. Não sei se acontece isso com vocês, mas conosco acontece. Vai chegando aquela hora, a gente sabe que aquilo a gente tem que fazer, não é? E é uma coisa, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade, né? Mas prazerosa. É uma coisa que nos junta, nos traz um momento de confraternização, de conversa, apesar de estarmos cada um em suas casas, né? Mas nós estamos tão juntos, nós nos sentimos assim tão irmanados, abraçados, juntinhos, sentadinhos, né? Uns ao lado dos outros. Então, vamos começar, e nós começamos sempre com uma ambientação. Nós vamos, então, ler hoje, antes da outra leitura, porque às vezes, de vez em quando, a gente modifica um pouquinho, tá? Para não ficar meio monótono, né? Sempre a mesma coisa, a gente dá assim uma mexidinha. Então, vamos lá. A mensagem de hoje da Sheila são dois livros que nós temos, né? Então, tem o livrinho azul, eu vou ler o Vencidos e Vencedores. Hoje, dia 15, é a mensagem dela. O clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Numa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosas e derrotados. É preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, na conquista de títulos de bens passageiros. E na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando um rastro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que o afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que na Terra bradaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo se a situação presente te conduz ao sofrimento. Lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a derrota moral. Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Foste criado para a plenitude, nada te afastará dessa fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda Jesus, que soube vencer o mundo de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestritos. Então, meus irmãos, nós justamente estávamos querendo, aguardando Proença, né, para ver se ele chegava, mas ele não chegou. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalhinho. E, como dissemos, qual foi a mensagem da Sheila? Vencidos e vencedores. E o que ela diz aqui, num trechinho dessa mensagem tão boa? Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos orar diretamente, tá? Vamos nos entregar a esta prece, a este momento em que nós elevamos o nosso pensamento
a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, mentor da nossa casa. Então, nesse momento, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento a Ti, para pedir, porque nós somos eternos pedintes, raramente nós te louvamos, Senhor, mas queremos te louvar nesse instante e pedir por todos os nossos irmãos que precisam muito de ajuda, por todos nós que realmente precisamos de ajuda, ninguém está isento de precisá-la. Mas nesse instante, Senhor, nós queremos direcionar a nossa oração para pedir justamente para toda a humanidade, para que haja paz, para que haja concórdia, para que haja uma distribuição, Senhor, de amor, esse amor que Tu vieste trazer para nós, nos ensinar a amar, mas somos alunos muito vadios, estamos custando muito a aprender essa lição. Mas nesse instante, Senhor, nós pedimos do fundo do nosso coração que haja paz, que os homens se entendam, que haja o verdadeiro amor, que todos possam se irmanar, se juntar com o mesmo objetivo, Senhor, da humanidade, né? Que nós possamos ser realmente irmãos na acepção da palavra, não apenas irmãos de boca, mas aquele irmão que não precisa falar, mas pela sua ação, pelo seu gesto, pela sua boa vontade, pelo seu amor, possa realmente nos trazer harmonia. E é isso que nós estamos precisando, harmonia. Ninguém gosta, pelo menos a maioria não gosta dessas músicas barulhentas que parece que saem do ritmo. Nós gostamos de ouvir uma música suave, que nos enleve, não é? E nos enleve. E é isso que nós estamos sentindo nesse momento. E eu acho que todos podem sentir essa vibração de amor, essa conexão que nós estamos fazendo com a espiritualidade maior. Que Jesus fique conosco, agora e sempre. Obrigada, Senhor, por nos amares tanto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Denise, por favor, leia. Nós hoje estamos mudando a ordem, mas nós tivemos essa orientação, não sei, eu não faço nada da minha cabeça. Boa noite. Do livro Fonte Viva, por Emmanuel. Capítulo 140. Após Jesus. E, quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo
e temia anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas apavoradas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, estado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando após Jesus. A missão, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia e, não obstante, a tua condição de servidor. Os mesmos problemas dos outros exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto, descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerá valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é um sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e da ressurreição eterna. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Você escolheu a lição ou abriu de forma aleatória? Aleatória, estou até emocionada. É verdade, porque foi uma coisa muito, não é, contundente, vamos dizer assim, né? Porque parecia que você tinha escolhido a lição para o dia de hoje, não é? Mas, enfim, nada é assim mesmo que acontece, né? Quando nós estamos assim entrosados, estamos focados, né? No assunto, na coisa, é assim que acontece mesmo. A espiritualidade, ela vai arrumando tudo, né? Nós não precisamos ter muita preocupação. Então, vamos ouvir a Lígia, não é, Lígia? Com um trechinho do Evangelho. Vamos ver o que vai cair também, aberto de forma aleatória, não é? Vamos lá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período tempo anterior à civilização pagã. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Tudo certinho, né, Adilson? Hã? Valeu, né? Tudo certinho. Tudo na hora então, certa. Vamos lá. Pois é, tudo na hora certa. Então, vamos lá, Adilson. Na hora certa, nós queremos ouvir você falando sobre Jesus. Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ouvir. Muita gente pergunta
Jesus teve tanta dificuldade na Palestina, por que não escolher uma sociedade mais organizada, né, que era Roma? A gente que gosta de pesquisar as coisas do mundo espiritual, nós verificamos que a atividade planejada para Roma era a disseminação do conhecimento da organização social a todos os demais povos. Só que eles entenderam errado e começaram a dominar e a explorar. Por isso que Jesus escolheu, já no planejamento, nascer junto aos judeus, que eram os capelinos, que lá no país, no mundo deles, eles já tinham a organização religiosa de um único Deus. Só que eram um pouco fechados, se acreditavam ser os escolhidos de Deus. E vieram para cá, e o psiquismo deles, né, ficou preso a esses conceitos de ser o povo escolhido. Mas Jesus veio por um planejamento já de acordo com o interesse desses capelinos, porque quando eles chegaram aqui na Terra, antes de reencarnar, Jesus se comprometeu com eles, né, que iria acompanhá-los e estariam com eles, com todos os capelinos. Está no livro Caminho da Luz. Então, Jesus veio e nasceu na Galileia. Agora, a gente percebe muita coisa que tem o psiquismo dos capelinos. Por exemplo, o Velho Testamento tem uma passagem lá da expulsão do paraíso. Se nós analisarmos simplesmente pelo paraíso terreno, fica na Mesopotâmia, no Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, para eles, a expulsão do paraíso foi sair do planeta deles, que era um planeta maravilhoso, e vir aqui ocupar aqueles corpinhos estranhos que ainda na época, né, nós tínhamos. E isso para ele foi uma expulsão do paraíso. Está lá. E outras coisas que a gente não vai entrar em discussão aqui. Mas onde nós vamos encontrar Jesus? Jesus transformou Cafarnaum na sua cidade. Vivia a maior parte do tempo lá, morando na casa do Pedro. Cafarnaum era uma cidadezinha pequena, com aproximadamente, no máximo, 1.000 pessoas. Casa simples, uma sinagoga pequenininha, pelo que eu vi das escavações lá, através de vídeo, que Papai do Céu não permitiu que eu fosse lá conhecer nada, então eu conheço através de vídeo, né? Então, claro, tinha assim, 4, 5 metros, 4 por 5 metros, né? A gente é uma demonstração de que a população era pequena. E havia coisas interessantes. Por exemplo, o idioma falado normalmente, diariamente, era o aramaico. Mas quando o rabino ou o mestre ia ler a Torá, que era feita em rolo, né, com peles, ele tinha de ler em hebraico. A leitura era feita em hebraico. Os comentários posteriores, e tinha um detalhe, tinha de ser em pé para ler a Torá. E os comentários era sentado, porque já era hábito deles, crença deles, que quando o mestre ia dar conselhos, ia esclarecer, era sentado. Então, todo mundo sentava. Então, era uma comunidade muito bem organizada nessa parte. E Jesus lá viveu. Então, um dos dias lá, segundo o capítulo 9 de Lucas, e essa viagem de Jesus começa no capítulo 9 de Lucas e vai terminar somente lá pelo 21, 22. Então, ele diz para os apóstolos, preciso ir a Jerusalém. Os apóstolos entenderam, realmente ela chegando na época da Páscoa, todo judeu tem que comparecer a Jerusalém. Mas ele, lá pelas tantas, virou e falou assim, mas nós vamos passar por Samaria. Aí todo mundo ficou assustado, mas Senhor, nós vamos passar pela Samaria?
Samaria, os samaritanos não gostam dos judeus, tanto que eles não permitem que construam estradas adequadas para chegar a Jerusalém. Ainda mais se nós estamos indo para lá para Páscoa. Eles não vão gostar. Não, mas eu quero ir através da Samaria. Agora, de Cafarnaum a Jerusalém são 179 quilômetros a pé. E todo mundo andava descalço. Ninguém usava sandália. Porque os romanos consideravam os judeus verdadeiros escravos, não permitiam muita coisa. Somente os romanos usavam calçado. Os demais, o povo, a não ser aqueles, os ricos, né? Os fariseus, os sacerdotes, esses usavam. Mas o povo, em geral, andava todo mundo descalço. Agora, para indo para Samaria, era um caminho extremamente difícil, porque pela Samaria só tem montanhas, um pouquinho de plano, outra montanha, e a estrada cheia de pedrinhas, pedras. Não tem um caminho adequado. Então, todos eles reclamaram. Para Samaria vai ser difícil. Mas ele insistiu, não, tem que ser pela Samaria. E aí nós vamos lá na Bíblia e vamos encontrar uma série de fatos, né, que Jesus, ao longo do período, foi ensinando e falando. Inclusive da samaritana, né? Quando ele encontra com uma mulher samaritana, pede água, e ela diz para ele, mas você é um judeu, está pedindo água a um samaritano? E ele diz para ela que tem uma água que jamais ela teria sede se bebesse dela. Então, a gente já conhece essa história e tantas outras que, ao longo do caminho, ele vai resolvendo. Quando chega numa cidade mais próxima de Jerusalém, ele manda 2 discípulos até um vilarejo mais próximo, com a seguinte missão: vocês vão procurar um homem carregando um jarro com água. Vão segui-lo e a casa que ele entrar, vocês vão entrar e dizer para o dono da casa que o seu mestre precisa que ele arrume a sala para a reunião com os apóstolos. E realmente os 2 que foram encaminhados chegaram lá, realmente encontraram o homem carregando a bilha com água, seguiram-no e avisaram o Senhor. Então, que quando eles chegaram nesse vilarejo, a sala já estava toda arrumadinha para o encontro deles. E foi Jesus caminhando nessa situação. Quando eles chegaram em Jerusalém, tem até aquela passagem, né, do samaritano, que ao registro, né? E eles foram para uma determinada casa para se encontrar, para passar a Páscoa, porque os apóstolos antes disseram para ele, mestre, como que vai ser a nossa Páscoa? Como que o senhor quer fazer? Ele falou, já tenho combinado, aí já tinha, né, realmente uma outra situação de outra casa em Jerusalém, onde eles iriam realmente fazer a Páscoa. Quando eles entraram em Jerusalém, aos registros, todo mundo diz, o povo se juntou e jogaram palmas, e bateram palma, cantaram hosanas, muitos jogaram a roupa. Não jogaram roupa, não. Eles usavam manto e jogaram o manto, né? Porque ninguém ia jogar a sua roupa lá no meio do caminho para Jesus passar. E ele foi recebido maravilhosamente. Mas por que ele foi recebido maravilhosamente? Porque todo mundo acreditava nele? Não. Porque o judeu tinha horror a pagar imposto aos romanos. Os judeus se julgavam os escolhidos por Deus. E eles queriam liberdade. E eles sabiam que tinham de ter um líder poderoso para poder expulsar os romanos. Então, quando chegou a notícia
que Jesus vinha a Jerusalém, o povo realmente se reuniu para esperá-lo, porque eles calcularam o seguinte: nós temos agora um líder poderoso que ressuscita os mortos. Nem Moisés conseguiu fazer isso. Então, nós estamos feitos, porque esse novo líder vai realmente acabar com a nossa situação, vai melhorar. E todo mundo acorreu, e a cidade, as ruas ficaram cheias. E Jesus, logo quando foi chegando, junto com os seus apóstolos, muitos que estavam ali, tinha só o povo? Não, tinha gente lá da alta sociedade também. E começaram a perguntar para os apóstolos. E o mestre já decidiu o que vai fazer? Ele já tem um plano? Como que vai ser? Qual a decisão dele? E os apóstolos sorriam e diziam: não, ele vai fazer uma reunião e depois a gente responde. Jesus percebeu o porquê dessas perguntas e dava um sorriso e tal, mas ficava olhando com pena de todos eles, e os próprios apóstolos ficaram meio atordoados com tanta cerimônia, com tanta festa, porque eles não estavam acostumados com isso. E é interessante que também os apóstolos seguiam Jesus, aceitavam os ensinamentos, mas tinham dúvidas quanto ao futuro. O que realmente Jesus pretendia fazer? Quais eram os planos dele? E os apóstolos disseram: nós vamos ter uma reunião, que o mestre disse que vamos ter uma reunião, e depois ele vai dizer quais são os planos dele. E foram para tal reunião, e o povo acompanhou, esperando pelas respostas. Após essas reuniões, Jesus, que já tinha explicado para todos os apóstolos qual era a missão dele, que ele veio para servir a Deus, não veio para brigar com posições políticas, e os apóstolos ficaram meio sem saber realmente o que fazer. E Tiago e João saíram para dar uma resposta para o povo todo que estava ali. E eu vou ler um trecho aqui de Humberto de Campos, que ele nos dá o diálogo que foi feito na época. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galileia. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Bom, recomendou o Senhor que o maior seja servo do menor, que todos deveríamos amar-nos uns aos outros. E o sinal do movimento? Indagou o ancião de olhos lúcidos. Estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Bom, disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso mestre e Senhor. Ora, não se fará, então, uma exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Bom, aconselhou-nos a pedir ao céu o que for preciso, e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Felipe sem se perturbar. Todos entreolharam-se admirados e faltaram. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Bom, disse o mestre que somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Espocaram os primeiros gargalhados. Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou nenhum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Felipe, sincero e ingênuo, apenas lavou os pés dos companheiros.
Para os filhos vaidosos de Jerusalém, era demais. Surgiram os risos, os protestos. Não te disse, Jafé, falou um antigo fariseu ao patriarca. Tudo isso é uma farsa. O moço pedante avançou e, depois de ter testado a risada, muito boa essa aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, a rua estava deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados e, desde esse instante, perseguido pelo Sinédrio, o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia, a crucificação. Então, nós vemos o seguinte, que ninguém naquela época, nem mesmo os apóstolos, haviam entendido o que Jesus veio nos trazer. Somente eles foram reconhecer aquilo muito tempo depois da morte de Jesus. Quando ocorreu Pentecostes, os Espíritos vieram e, através deles, se comunicaram, a mediunidade deles se abriu completamente, é que eles começaram a entender como era a tarefa de Jesus. E Jesus não veio nos ensinar a ganhar dinheiro, a ter propriedades, porque numa entrevista que Humberto de Campos fez com Judas, uma vez em Jerusalém, que o Judas tinha o hábito de ir a Jerusalém em toda a época, né, de Páscoa, né, judaica, ele ia lá para rememorar os erros dele. Então, Judas, num trecho, ele diz assim, eu descobri que Jesus tinha horror à propriedade. Por que ele disse isso? Porque ele conseguiu entender, depois da ação nefasta dele, e de várias reencarnações, é que ele podia entender que você pode ter a propriedade, mas não pode se transformar numa propriedade. Você usa a propriedade em seu benefício para viver aqui na Terra dignamente e progredir, não só material, mas como espiritualmente. E a propriedade, o conhecimento, o dinheiro, vai te ajudar a adquirir cultura. E com a cultura você pode instruir outras pessoas. Você pode progredir, tanto materialmente quanto culturalmente e espiritualmente, desde que você saiba usá-la. E eles não conseguiram entender. E ainda digo mais, se hoje Jesus viesse aqui na Terra para fazer o mesmo trabalho, ele seria taxado de subversivo, de comunista, de terrorista, e iria sofrer as mesmas coisas, porque apesar de nós termos hoje um grande conhecimento científico, moralmente nós estamos muito mal. Como diz um amigo meu, nós estamos anêmicos moralmente. E o único ferruginoso que possa nos aumentar a hemoglobina é o amor, é a prática do amor, do perdão. Sem isso, nós não vamos conseguir evoluir de maneira alguma. Quando o plano espiritual, há 2 anos atrás, nos trouxe uma pandemia, era para nos alertar quanto aos caminhos que nós estávamos seguindo, da promiscuidade imensa que estamos vivendo. Não adiantou nada. E nós não conseguimos entender. Agora, o que vem depois, ninguém sabe. Então, nós, espíritas, eu, às vezes, vejo algumas pessoas dizerem que nós, espíritas, não comemoramos Páscoa, porque a Páscoa é uma orientação judaica, é a saída do povo judaico, né, lá do Egito, que nós, através da Igreja Católica, que organizou a Páscoa. Então, mas a coisa é tão maravilhosa no plano espiritual
que os espíritos aproveitam essa nossa crença para, nessa época, se juntarem para nos ajudarem. Por quê? Quando nós estamos cheios de alegria, né, nem que seja uma alegria provocada pelo chocolate, né, que produz lá serotonina, dopamina, aumenta a produção, fica todo mundo eufórico. Nem eles aproveitam essas oportunidades para nos orientar, nos dar mais alegria de viver, aprendermos a respeitar o nosso próximo, amar e perdoar sempre. Mesmo com dificuldade, nós conseguimos dar uns abraços, nem que seja virtual, e vamos vivendo assim. Mas é necessário que nós possamos também nos esforçar, não é só esperar o auxílio do plano espiritual. Eles nos ajudam, nos orientam, mas não podem fazer a tarefa que nós temos obrigação de fazer. Todos nós estamos, principalmente nós, ligados à Casa Francisco de Paula, nós assumimos compromisso no plano espiritual de trabalhar na Casa Francisco de Paula. Vocês podem ver que a casa forma vários médiuns. Muitos vêm à casa para se formar médium para trabalhar no outro centro. Porque o grupo que é realmente pertencente à casa, ao grupo, fica. É um contrato que nós temos no plano espiritual. Então, nós precisamos entender essa mecânica de planejamento espiritual e nos ligarmos mais à tarefa. Muitos fogem. Olha, fulano, você pode fazer esse trabalho? Olha, não dá. Ô, Beltrano, você pode fazer isso aqui? Ah, não dá. Aí você pergunta, o que você vai fazer? Ah, eu programei a praia. Olha, você tem um ano inteiro de praia? Não pode atender? Então, muitas coisas que nós achamos que é bobagem. Isso aí não ajuda ninguém. Ajuda. Se você não pode ajudar de uma maneira, você ajuda de outra. Você faz uma prece, você faz um pensamento positivo para a pessoa. Uma amiga minha uma vez falou assim, um palestrante disse que a gente tinha de ajudar os moradores de rua. Aí ela falou, eu tenho de levar um morador de rua para minha casa? Eu falei, não, minha filha. Você pode conversar com ele, dar uma ideia, dar um dinheiro, dar uma comida, dar uma roupa. Pode. Agora, existe uma coisa interessante, que eles sabem os mendigos, eles sabem a quem pedir. Aquele que não vai dar, eles olham assim e não pedem. Vamos dizer que é uma empatia. Né? Então, você pode dar. Uma vez, eu estava trabalhando e o colega virou para mim, Adilson, vamos descer, vamos na Gare para tomar um cafezinho? Eu falei, vamos. Aí eu saí, descemos, fui lá na Gare da estação Barão de Mauá e fomos conversando, tô andando. De repente, apareceu um rapaz, assim, de uns 18, 20 anos, parou assim do meu lado e me pediu para ajudar a pagar a passagem de trem. Aí eu estava conversando, no embalo que eu estava andando e conversando, eu falei para ele, não tem. E virei para frente. Quando eu virei para frente, eu me arrependi, porque eu não precisava nem dar dinheiro a ele. Dizia para ele assim, olha, vai lá, passa lá naquele portão, se o guarda perguntar quem te mandou, se ele fui eu. Ele não ia nem pagar a passagem, podia ter feito isso. Mas eu me arrependi na hora, olhei para o lado, cadê o cara? Olhei, o cara sumiu. Aí eu falei para o colega assim, você viu o camarada que me pediu dinheiro aqui? Não, eu estou conversando contigo, ninguém te pediu dinheiro. Eu falei, não, pediu, tinha um rapaz assim, que me pediu dinheiro para passagem. Ele falou, não, Deus, ninguém te pediu dinheiro nenhum. Eu falei, caramba, aí fomos lá tomar o café. Eu fiquei implicado com aquilo. Isso foi numa segunda ou terça-feira. Na sexta-feira, eu fui ao centro. Na época, eu frequentava, vou falar uma coisa, muita gente vai pensar que é palavrão. Eu frequentava 101 Aí fui lá conversar com o preto velho, ele virou para mim e falou assim, filho, quando alguém te pedir dinheiro, se você tem, você dá, não nega não. Agora, quem me pediu dinheiro? Foi um encarnado ou um desencarnado? Não é? Deve ter sido um desencarnado para me testar.
Então, às vezes, a gente perde as oportunidades de fazer a caridade por orgulho, por ambição, por ignorância, né? Nós precisamos aproveitar o momento atual da reencarnação. É um momento de dificuldade que nós precisamos nos adaptar, resolver com calma, com paciência, com resignação e aprendermos definitivamente que nós vamos ser felizes somente se amarmos e perdoarmos sempre. Essa é a parte principal da nossa vida aqui na Terra. Era isso que eu pretendia falar para vocês. Agora, como fui encarregado de fazer a irradiação, né? Então, eu posso fazer a irradiação de uma vez? Pode. Emenda. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Amigo querido que jamais nos esquece. Aqui estamos pedindo a Ti ajuda para aqueles que não puderam nos ouvir. Te pedimos que amparem a humanidade, que ilumine os governantes, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial, pelo bem-estar de seus povos, de seus países, adequando medidas capazes de implementar o trabalho, o emprego, o progresso moral e espiritual de toda a humanidade, a fim de que possamos viver com muito amor, com muita fraternidade e respeito mútuo. Te pedimos vossa bênção para todos os irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas. Te pedimos vossa bênção para os irmãos que dormem nas ruas, nas calçadas, para todos aqueles que sofrem e se sentem perdidos no mundo, que a tua luz e os teus mensageiros vão chegar a todos eles, levando conforto, consolação e o esclarecimento. Muita paz para todos e que a tua luz brilhe sempre na nossa casa de Francisco de Paula. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Eu sou vidente, né? E foi muito lindo. Agora, na hora da irradiação, nós podemos ver um quadro muito significativo, sabe, Adilson? Havia um grupo andando e distribuindo, sabe, as mãos desse grupo. Claro que era um grupo espiritual, não é? Não era um grupo aqui da Terra. Mas eles iam andando e iam jogando assim, sabe, para todos os lados, e essa substância, não sei como vamos descrever, esse amor, parece que era amor que eles estavam distribuindo, mas que se materializava esse amor. Nós víamos, sabe, aquela coisa assim, meio prateada, uma coisa bonita de se ver, sabe? E que foi, assim, se alastrando e pegando, vamos dizer essa palavra, né? Beneficiando muita gente mesmo, não só em termos físicos, de saúde física, mas em termos também, assim, de saúde mental, de saúde, assim, de tranquilidade, sabe? Interior. Uma coisa muito bonita mesmo. Obrigada, tá, Adilson, pelo seu estudo, pelo seu trabalho e por nós todos, porque nós todos ficamos uníssonos, ficamos assim, vibrando, né? Uma só vibração de amor para todos. Isso é muito bom, essa união que nós temos, não é? De pensamento, de tudo, até de sentimento, de querer o melhor para o nosso irmão. Então, foi muito gratificante esse trabalho e, graças a Deus, pudemos realizá-lo, não é? Graças a Deus. Bom, mas então, agora nós temos uma sequência, não é? E nessa sequência, quem é que vai falar? Está fazendo assim. É a prece pelos desencarnados agora? Então, vamos lá.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita bondade e sabedoria, te pedimos nesse momento por todos os nossos irmãozinhos que já estão na verdadeira vida. Te pedimos por aqueles que estão nesse momento desencarnando por diversos motivos, talvez por acidentes, mortes naturais. Pedimos também, rogamos, Pai, pelas pessoas com quem convivemos, que foram do nosso convívio, curto ou longo, mas que todos, Pai, sejam amparados. Te pedimos também pelos nossos irmãozinhos que estão sofrendo nesta guerra insana entre a Rússia e a Ucrânia, porque ali há tantas pessoas inocentes que nem sabem por que estão desencarnando. Que todos eles, Pai, sejam amparados, que a sua luz possa tocar o coração de todos e que todos encontrem seu verdadeiro caminho. E aqueles que ainda não têm noção, que já estão na verdadeira vida, que eles também sejam amparados, porque mais do que nunca eles precisam de apoio, eles precisam de luz, eles precisam de serem direcionados para um verdadeiro caminho, que a sua luz possa iluminar esse caminho, tornando ele mais claro para todos. Te agradecemos de coração, Pai amado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigada pela sua oração. Nós pedimos por todos, né, Antônio? E quando a gente pede por todos, nós pedimos por todas essas pessoas, esses espíritos, muitos deles, como você disse, nem sabem, não têm conhecimento de que já se encontram do outro lado da vida, né? Já se encontram na verdadeira vida. Então, nós precisamos, sim, orar muito, muito, para que eles sintam, sabe, assim, se sintam abraçados, né? Se sintam recebidos, porque muitos ficam sem saber realmente onde estão. Mas nada, a espiritualidade ela é muito sábia, né? Muito sábia. Então, tudo é feitinho de acordo com a necessidade e o estágio evolutivo de cada um também, não é? Então, o que nós precisamos fazer é ser espíritas. Isso vai ajudar tanto, 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 sabe? Não nos dizermos espíritas. Nós sempre falamos isso, batemos na mesma tecla. Nós entramos na doutrina, ai, que beleza, mas essa doutrina, é papo firme, é legal pra caramba, não é? Mas a doutrina não entra na gente. A gente sabe de cor. A gente sabe que é no parágrafo tal, capítulo tal, versículo, cita, mas não usa. É preferível não saber citar, não ter lido nem nada, mas ter conhecimento, não é? E colocar em prática aquilo que sai pela boca, mas não é feito, não sai do coração. Nós assistimos muitos pseudo-espíritas, né, que se dizem espíritas, mas que agem em desacordo com aquilo que fala. Nós não precisamos falar, não precisamos falar. Nós temos que demonstrar, nós temos que dar o exemplo. Poxa, aquela pessoa ali só pode ser espírita, olha como é que ela faz. Você não precisa dizer, eu sou espírita, e não age de conformidade com aquilo que você diz. Você tem o seu pensamento, a sua visão, o seu direcionamento, e muitas das vezes vai de encontro àquilo que nós aprendemos. A mansuetude, a afabilidade, a doçura, o Evangelho está cheio disso, não é? Então, nós precisamos refletir, tá? Na sua parte filosófica, canso de dizer isso, a nossa doutrina é reflexão. O que nós estamos fazendo aqui?
Com que finalidade nós estamos aqui? Vamos cumprir essa finalidade? Nós estamos numa escola, então vamos ser alunos bons, alunos que vão para a escola para aprender, não é ir para a escola para comer merenda, não é? Como a gente costumava dizer. Então, minha gente, fé raciocinada, tá? Vamos entrar no caminho, não é? Vamos esquecer vaidade, picuinhas, bobagens, e vamos ser espíritas, por favor. Vamos dizer assim, um convite no dia de hoje, um convite no dia de hoje. Vamos ser espíritas, realmente? Isso é que importa. Bom, gente, falei demais, então vamos para o final do nosso trabalho, né? Então, está faltando apenas o quê? Quem é que vai levantar o braço? Esqueceu? Preste de encerramento. Então é você, né, João? Eu estava olhando para você. É o próprio. Sempre é quem pergunta. Então, vai lá. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso guia e modelo, Francisco de Paula, mentor da nossa querida casa. Só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esta sessão de estudos. Agradecemos também pela oportunidade da caridade aos nossos irmãos, através da irradiação, os nossos irmãozinhos que se encontram no plano espiritual, a radiação através da prece. E a gratidão por todo esse estudo que nos foi apresentado esta noite. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Então, nós vamos encerrar e a Márcia, então, vai falar sobre o boletim, né, Márcia? Vai dar os seus recados? Então, tá bom. Então, minha gente, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, não é? Está encerrada a nossa reunião. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, dos bons mentores, dos espíritos que estão sempre junto a nós, nos ajudando, que possam ser conosco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, vamos lá, Márcia, pode dar o seu recadinho. Então, boa noite a todos. Eu vou falar rapidamente, né, dos feriados em abril, né, hoje feriado nacional, né, só tivemos a reunião virtual, e nos dias 21, 22 e 24, também a casa vai fechar, não vai haver reunião presencial. Entretanto, as reuniões virtuais poderão acontecer normalmente, tá? Também aviso que as reuniões de terça-feira, as presenciais, retornaram ao seu horário original, quer dizer, às 9 da manhã. E, a partir de agora, os pais podem levar seus filhos para assistir às sessões públicas presenciais, independentemente da faixa etária, do horário das sessões, tá? O atendimento fraterno, ele acontece de forma virtual, mas, a partir desse mês, passou também a ser presencial, acompanhando as sessões públicas presenciais. A gente convida os irmãos a visitarem o site da congregação, que é o www.cfp.org.br, conhecer as atividades públicas virtuais que a gente realiza, estão logo na página inicial, e também para se inscrever no nosso canal do YouTube, em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Torne-se sócio da congregação, contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, especialmente do Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Nós estamos pedindo e precisando de médiuns voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 98899-9931. As cestas básicas, vocês sabem que a congregação é uma instituição beneficente, não tem fins lucrativos,
então a gente vive doações, né? E para isso a gente atende às nossas crianças da evangelização e aos nossos assistidos cadastrados. Então, a gente entrega mensalmente cestas básicas. Para participar, para ajudar, ou pode fazer uma transferência bancária, um depósito na conta, em uma das contas da congregação, ou então levar na congregação o alimento não perecível, tá? A gente também atende grávidas, essas jovens grávidas, com enxovais. E a gente está precisando de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido. Pode entregar na congregação. E os nossos vovôs, que vocês também sabem que a gente mantém o Lar de Francisco, lá no Riachuelo, na Fogueiras Lima 99, eles estão precisando de terapeuta ocupacional. Então, se alguém conhecer, ou alguém quiser ser voluntário, eles precisam realmente com uma certa urgência. E agradecem também a doação de gás, atadura, pomada Dersane, estão precisando de fraldas geriátricas de tamanho G, G e XG, de luvas de procedimento, né, de látex, tamanho MG. Tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, uma Páscoa de muita paz na família de cada um de vocês. Dá muito. Então, minha gente, olha, até a próxima semana, tá? Muita saúde, muita paz, um abraço em todos.